Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos ler 2 versículos no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 e versículo 25. Vou aproveitar ali o data show. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Podeis sentar. Eu sei que, nesse momento, algumas pessoas estão assim pensando, né? 2 versículos de família, e hoje não é encontro de casal e nem culto especificamente denominado família. Mas eu entendo que culto de família é todos os cultos onde nós reunimos, porque nós somos a família de Deus aqui na terra. Eu confesso aos irmãos que eu recebi essa incumbência ontem, acho que era umas 10 horas da noite, e a gente tinha pedido até quem faz a montagem aí das escalas para me dar uma folga. Assim. Mas aí eu recebi um telefonema e falei, meu Deus, não tem jeito. Mas eu confesso que é uma mensagem bem forte em relação à família. Mas eu entendo que nós precisamos de ouvir uma palavra mais forte também. Embora não é um forte machucando, mas é um forte alertando as pessoas a fazer uma retrospectiva da sua vida. E eu aconselharia que os jovens, os irmãos estivessem todos atentos, inclusive os músicos, para ouvir a mensagem de Deus. Essa palavra, ela atende a todos nós. Nós lemos 2 versículos que são por demais conhecidos de toda a igreja. São 2 versículos que trazem um compromisso para o homem e um compromisso para as mulheres. Hoje as coisas estão bem diferentes, né? Bem se invertendo cada dia. E as pessoas têm até receio de fazer algumas colocações em função do que está acontecendo no mundo, somente no meio religioso. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela traz para nós uma expectativa e uma esperança e uma certeza de que precisa haver um alerta mais forte nas nossas vidas aqui neste mundo. E há um destoamento hoje no campo familiar que parece que quanto mais se organizam, estou falando mundo afora, quanto mais se faz trabalho, mais coisas negativas estão acontecendo. Mas também eu entendo que uma igreja que ensina,
Uma igreja que prega a palavra de Deus e que mostra a verdade. Que, no caso, nós podemos dizer que nós estamos imbuídos nessa área. Nós estamos sendo comprometidos muito mais, porque estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, não terá, no último dia, uma forma, uma desculpa de nós tentar nos defender diante de Deus das coisas que, de repente, praticamos aqui. A gente sabe que, no mundo negativo, existe pessoas que trabalham para mudar esse conceito. Mas a família, ela foi instituída por Deus e Deus não vai abrir mão disso, porque a família é dele. Por mais que os homens queiram mudar conceitos, infelizmente, algumas áreas religiosas também são atingidas e até cedem em algumas situações, e depois a coisa pode ficar difícil. Então, hoje eu vou trazer uma palavra a respeito do compromisso de família, principalmente de marido e mulher, mas serve também para você que é jovem, que está namorando, que está pensando em casar. É um compromisso para nós. São coisas que vai nos envolver nos nossos relacionamentos dia a dia. Porque eu entendo que o casamento, como instituição divina, é uma dádiva de Deus para ser honrado conforme a palavra de Deus. E quem está falando aqui, pela misericórdia de Deus, eu disponho desta felicidade, porque tive casado 54 anos. E Deus quis levar a minha esposa, a quem me deixou muita saudade. Mas um dia eu vou estar com ela de novo lá em cima no céu. E eu posso dizer, meus irmãos, que não falaria isso aqui no púlpito da igreja, porque isso aqui é um lugar bem difícil, né, de inventar história. Mas foi momentos muito bons. Olhando para o nível que nós estamos vendo hoje, pelo mundo afora, eu entendo que o meu casamento foi uma dádiva divina de Deus, porque nós nunca tivemos problemas de questionamento, apesar de ela ser uma alagoana e eu ser um fluminense. Porque essas coisas às vezes desentoam também, né? Mas tivemos a graça de Deus de mantermos juntos esse período e quis Deus levar ela para si. Deus me deu um casal de filhos, que cada um me deu um casal de netos, e esta é a minha vida. Tenho servido ao Senhor há alguns anos e procurarei permanecer aqui, neste lugar, de preferência no Ministério Despertando Vidas, até Jesus me levar para estar com Ele. Amém? Então, meus irmãos, nós lemos 2 versículos que já fiz aí uma introdução a respeito do compromisso do marido e do compromisso da esposa. E eu quero, lógico que a gente não tem um tempo grande, né, para externar aqui o que
que a gente começa a expor, né? E aí as coisas começam a esquentar um pouco, né, o pastor Ezequiel? Aí a gente pede 15 minutos, 20, e quando chega aqui, às vezes as coisas... Mas eu tenho aqui alguns itens para chamar a atenção de cada um de nós, como servos de Deus e como famílias de Deus. Sabendo que nós, irmãos, quando o casamento é um compromisso muito sério. Não sei até onde nós vamos compreender o que vai ser falado aqui hoje, mas é uma mensagem de alerta e quem tiver condição, se quiser ir anotando, pode anotar, porque vai servir para você, com certeza, o que nós vamos falar aqui. São alguns itens, os irmãos sabem que eu gosto às vezes de pregar, né, citando os itens, separando um pouquinho para facilitar até a compreensão dos irmãos. Então, dos compromissos, meus irmãos, de família, ou quem está pensando em organizar família, eu tenho algumas colocações aqui. O primeiro é amar. É amar, que é um sentimento. Amar é uma escolha. Amar é mais do que um sentimento. Amar é uma escolha. Eu anotei aqui, em paralelo a isso, que diz assim: eu decidi amar exatamente porque você é. Exatamente pelo jeito que é, com seus defeitos e qualidades. Ninguém pensa, meus irmãos, que quando nós casamos, vai ter ali duas pessoas 24 horas do dia santo. Tem momentos difíceis, de discórdia, mas quando a gente parte para esse compromisso, essas informações já devem estar atrelada dentro de nós, daquilo que vamos fazer. Até mesmo na escolha. Porque hoje a gente vive uma época bem moderna, porque quando eu, jovem, comecei a pensar no casamento, eu tive orientações muito fortes dos meus pastores, e me lembro que eu fiquei noivo de uma jovem no interior e vim para o Rio de Janeiro. Aqui Deus me batizou com o Espírito Santo, começou a me separar para auxiliar de trabalho, diácono. Mas lá no interior, a coisa é muito séria, porque quando você fica noivo, sabe, é um relatório, é um compromisso naquela época, era muito sério. Então, quando eu fui ficar noivo, eu cheguei na casa da jovem, com os meus pais, com os pais dela, nas casas, fizemos toda aquela engrenagem, e eu vim embora. E ela, por algum motivo, cometeu alguns erros lá, isso é coisa de jovem, né? E naquela época as coisas eram muito fortes, então os meus pais começaram a ficar chateados. E não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era carta, botava a carta no correio, era uma semana, 15 dias para lá, 15 dias para cá, era muito difícil. Então foi dada uma rebelião. E eu ainda tive um probleminha aqui no Rio, porque era uma época que a gente acreditava que Deus falava em profecia para o casamento. Hoje as pessoas descreem nisso, mas eu ainda continuo crendo. Embora a gente não case por profecia, mas Deus fala através de mensagem profética. E eu tive uma
duas irmãs, que eram servas de Deus, assim, imagina aquelas mulheres. E uma dizia que era da vontade de Deus, eu casar com uma fulana, e outra dizia que era com a outra. E eu tomei, meu Deus, o que eu vou fazer? E a outra, pelo que eu já tinha tido conhecimento, eu já não estava mais querendo, apesar de ser aquela coisa de... E eu tive, então, Deus então me mostrou, falou, vai lá conversar com o meu servo, o pastor. Pastor João Agripino, não era nem o pastor Sebastião. Era um pastor anterior ao João Agripino. Pastor, estou nessa e nessa situação. Ele falou, você vai para casa. Contei para ele toda a história. Você vai para casa, dobra o seu joelho, Deus vai falar com você. Eu fui para casa, dobrei o meu joelho, fui orar, e naquela noite Deus me mostrou entrando na igreja com a irmã Sônia. E no outro dia, uma irmã também que era de oração, essa o pastor Natanael conheceu, a irmã Conceição, ela encontrou comigo e falou, irmão Gomercino, eu tive um sonho com o irmão esta noite. Eu vi você entrando com a irmã Sônia na igreja. Deus falando e confirmando. Por isso foi 54 anos. Mas esses compromissos são difíceis. Porque para mim terminar o meu noivado lá na roça, eu tive que levar daqui do Rio 2 testemunhas para me acompanhar, para nós ir na casa da jovem, já com o presbítero, com o pastor, e explicar os motivos e as razões. Nada muito, mas coisa comportável dentro da vontade de Deus. E aí houve muito choro, muitas lágrimas, muito aquela coisa toda, mas ficou tudo certinho. Eu vim embora para o Rio de Janeiro e acho que 2 ou 3 anos depois eu estava casando com a irmã Sônia. Então, são essas situações que a gente passa. Então, amar é ter ciência, é saber perdoar e ouvir. Porque quantas vezes eu tive, talvez o pastor Natanael, a irmã Natália, a minha filha Natália, não devem ter percebido ao longo dos anos, mesmo quando eles estavam crescendo, discussões com a minha esposa, discussões fortes, de provocar escândalo para eles. Até porque eu me preservava muito isso. Então eu sei que esta mensagem de hoje é uma mensagem forte, porque eu sei que há um destoamento, né, nas situações de hoje muito complexo. Mas, por isso, Deus me deu graça e eu consegui. E na criação, na formação deles, também. Subcorrigir, embora às vezes doía um pouquinho, né, mas vocês já sabem como é que foi a história. Então, perdoar é ouvir. E a minha esposa, ela tinha uma coisa, porque era alagoana, são aquelas pessoas meio arretadas, e falam coisas, não sei se tem algum alagoanas aqui, mas... E às vezes falam coisas fortes que a gente que é fluminense, parece que está brigando com a gente, aquela coisa forte. E aí tinha coisa que ela falava que, sabe, mas me deixava mesmo bem triste. E eu ficava com aquilo meio que assim, passava alguns dias, eu nunca fui de dente por dente, olho por olho, sempre deixava passar aquilo ali, porque não adianta, né? Não resolve, causa... Digo, só naquele dia você fez isso, isso, isso. Sino, você ainda está lembrando daquilo ainda? Então a minha esposa era assim. E eu acabava rindo, né? Porque eu falei, meu Deus, não é possível. Mas o fluminense é meio que assim, né? Fica meio que guardando algumas coisas, já o nordestino sopra para fora e depois acabou tudo, né? Então era assim que a gente... Mas, então amar não é só quando estamos bem com o outro, e sim amar é exatamente quando nos deixa triste. Existem esses momentos. Existem esses momentos. Período, meus irmãos, em que eu iniciei o meu casamento,
a gente tinha um período de oração muito forte, a gente orava muito. Porque tudo era oração. Hoje, eu percebo que isso lá atrás, há 55 a 60 anos atrás, promoveu um efeito muito grande na minha vida, de eu poder estar aqui hoje, como estou. Mas, às vezes, tem algumas coisas que acontecem que, às vezes, entristece, né? Então, amar não é só quando estamos bem um com o outro, e sim, amar é exatamente quando nos deixa triste. E aquelas tristezas que a gente leva, no caso, para a oração, lembro que às vezes a gente ia para as vigílias, vigília naquela época era o sábado, quase todo sábado a gente ia para a vigília. A gente saía 5 horas da vigília, ia para o culto matutino, onde a gente morava, terminava às 7, 8 horas, se arrumava e ia para a escola dominical, e da escola dominical a gente ia para todo domingo, às 3 horas da tarde, ar livre. Isso era todo final de semana. Esses trabalhos, irmão, feitos lá atrás, eu estou contando só um pouquinho daquilo, né? Porque isso faz parte de uma trajetória familiar, porque eu tive uma companheira que, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de coordenar grandes eventos aqui no Rio de Janeiro. Liderança de jovens, organizando festas de corais das irmãs, do Ministério de Todos os Santos, festa da igreja, cruzadas, movimentava muitas viagens, orientando gente, muita gente, e a gente era novo. E a minha esposa nova, a gente todo, né, aqueles... E isso às vezes tem problema, né, porque você se relaciona com todo mundo, com muita gente. Então, os jovens, né, nós temos aqui pessoas assim, que estão liderando movimentos, e que isso pode trazer algum, né, que às vezes a esposa percebe que ele está conversando, porque tem que conversar com todo mundo. Ou vice-versa, minha esposa era envolvida em cozinha, ela liderava um monte de gente, fazia comida para 1000 pessoas, tinha uma equipe trabalhando com ela. Então, ela tinha realmente um envolvimento muito grande. Mas a gente tinha os detalhes, só que a gente acertava em casa. E era muito difícil, irmãos, eu ter problema no ministério em termos... Mas tinha vezes que eu tinha, e às vezes chegava em casa triste, e ela me ajudava, me orientava. Sim, pastor, não é isso que o pastor quer, ele quer isso, isso e isso. Essa é a companheira que eu tive ao longo desses anos. Orientando os meus filhos como nunca. Não vou entrar nem no detalhe aqui dos meus trabalhos material por causa do tempo. O que ela fazia com o Natanael e a Natália, sozinha, levando para lá, pegando o ônibus, porque eu vinha dos trabalhos, enfim, é uma outra história. Mas estava em todos os cultos, escola dominical, oração, vigília, tudo, ela estava. Hoje, aleluia, só ama quem realmente quer. Só ama quem realmente quer. E, nesse caso aqui, é preciso que nós tenhamos uma visão. Só cuida quem realmente valoriza. Só protege quem não quer perder. Isso aí é a vida de duas pessoas. Meu conselho aqui esta noite é que você que está namorando, muito cuidado. Porque estamos vivendo dias de... E hoje os namoros estão diferentes dos nossos, né? Lá atrás. Só que Deus, na minha concepção, isso continua. Não mudou, não.
Enquanto não casa, não tem outra opção. Tem que passar pelo processo do casamento. Segundo, lembre-se que em qualquer desentendimento não existe ganhador ou perdedor. Ou os dois perdem ou os dois ganham. Então a vida a dois é assim. Não existe quem ganhou e nem quem perdeu. Ou os dois perdem ou os dois ganham. Meu conselho aqui é que os irmãos tenham uma vida de oração. Mesmo que esteja triste, deu algum problema, vai orar. Peça a Deus para falar com você. Aleluia. Pode colocar para mim, irmão, lá em Eclesiastes 10:4? Lembre-se que em qualquer desentendimento não existe ganhador ou perdedor. Ou os dois perdem, ou os dois ganham. Eclesiastes 10:4, já está lá? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque o acordo é o remédio que aquieta grandes pecados. Então, isso aqui é um acordo. Quando acontecer qualquer coisa, não se precipitem. Calma o seu coração. Faz que nem o Gumercino. Escuta, depois você vai lá e fala. Um casamento forte raramente tem duas pessoas fortes ao mesmo tempo. Não existe, irmão. É preciso de ter compreensão. Se não houver esta compreensão, você já imaginou você ir para o trabalho triste com a esposa ou vice-versa? Eu não sei se aconteceu com algum dos irmãos aqui, mas comigo já aconteceu. Eu saí de casa para o trabalho triste. E o dia para mim era um terror. E nada de alarme, de coisa muito, mas eram aquelas coisinhas pequenas, bobas, que acontecia, né? Que a gente... Então, casamento forte, raramente tem duas pessoas fortes ao mesmo tempo. Então, um precisa compreender melhor o outro. E quando tiver alguma coisa que não funciona, fica quieto. Trava um pouquinho, deixa para falar outro dia, de repente você vai ouvir a mesma coisa que eu ouvi algumas vezes da minha esposa. Você ainda está pensando nisso? Então, por ali termina. O casamento não é uma divisão de 50 por 50. Isso aqui é sério. Isso é divórcio. Não é dividir tudo pela metade, mas é compartilhar tudo que tem, 100%. E um dia eu estava dando um estudo e falei sobre isso, e a irmã chegou perto de mim, pastor, pelo amor de Deus. Essa irmã não está mais aqui, não. Gosto muito dela, a diaconisa. Esqueci até o nome dela. Ai, glória a Deus. Pastor, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso, pastor. Eu tenho que dizer, a gente tem que juntar o dinheiro com o meu marido, com a minha esposa. Eu falei, minha irmã, o correto seria isso, né? Então, irmão, casamento não é uma divisão de 50 por 50. A palavra de Deus diz que quando se casa, vira o quê? Não é um só? Uma só carne? Olha, se é uma só carne, gente, está tudo errado se for diferente disso aí. Está tudo errado. E se está errado, irmão, tem que ajeitar. Porque se não ajeita, o inimigo pega a brecha aí. Para poder perturbar e fazer desastre. Ele pega essas coisinhas. Amém, irmãos? Amém? Amém. Aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, que eu quando era solteiro, estava no singular. Mas quando eu casei, eu passei a ser nós, seria no plural.
Porque agora não sou eu, agora somos nós. Então, a minha casa é nossa casa, o dinheiro é nosso dinheiro, o trabalho é nosso trabalho, meus amigos é nossos amigos, meus colegas é nossos colegas. Irmão, isso é forte, hein? Isso é forte. Não é meu, é nosso. Eu sei que Deus está falando aqui. Com certeza. Alguém vai mudar o conceito hoje, com certeza, de comprometimento entre marido e mulher. E uma outra coisa é que não existe segredo. Mesmo que você seja um negociante, tem negócio, né? As coisas entre marido e mulher é muito clara, tem que ser. Não pode ser diferente. É lógico que se o homem está administrando, ou até mesmo a mulher, porque às vezes é o contrário hoje, né? Hoje é o contrário. Mas tem que ser tudo às claras. A gente não vai estar dizendo tudo, os detalhezinhos e tudo, mas tem que, o básico tem que colocar. E tem que haver compreensão. Porque o irmão sabe que eu tenho negócio, hoje está menorzinho, mas eu já tive negócio muito grande. Tinha envolvimento com muita gente, não só de funcionário, como fornecedores e clientes. E a gente tinha aquele relacionamento, aquela coisa que às vezes precisava de intervenção. E a esposa, às vezes, tinha que... Quantas vezes eu ligava, na época já tinha telefone, a gente ligava para conversar, para falar alguma coisa. Pedir opinião, pedir sugestão. Quando ia comprar casa ou carro, alguma coisa. Tudo de acordo ali, vamos comprar, pode comprar. Não era eu, não tomava minhas decisões sozinho. Pelo contrário, lá quase que... Natanael, lá quem mandava, quem tomava conta era ela mesmo. Fazia tudo. Até a obra ela que administrava, só tinha lá que te dar o dinheiro. Então a vida é assim. Fale sempre a verdade. A confiança é um dos pilares de um casamento forte e duradouro. É coisa muito séria. Não adianta fugir disso aqui. Mesmo que seja forte, mas a verdade, ela precisa estar na frente. O horário já foi embora, né? Então, fala sempre a verdade. A confiança é um dos pilares de um casamento forte e duradouro. Hoje, irmão, as coisas, né, parece que já casam. Tem um casamento que faça seus filhos sonharem em casar. Eu sei que os pastores daqui, que são presidentes de igreja, dirigentes de congregações, recebem lá nos seus gabinetes pessoas, aqui, né, espalhado aí por aí afora, de conflitos de marido, mulher, filho. Que testemunho, né? Eu já tive tantas conversas com algumas pessoas que revelava, parece que quase que uma incompatibilidade entre o tratamento de marido e mulher e eu casar para ser assim. Tenha um casamento que faça seus filhos sonharem em casar. Isso aqui, irmão, não é coisa para ficar escondido e guardado. Isso aqui é para ser manuseado. Isso é para ser vivido. Eu sei que existem pregações, sabe, forte, boa, que os pregadores aqui são autênticos e os que vêm aqui também. Mas essas mensagens assim são mensagens que vêm conscientizar as pessoas.
do seu compromisso aqui, nesse ambiente. E mostrar para os irmãos que o que nós estamos ouvindo hoje aqui é apenas um ajuste de comportamento de um compromisso que nós assumimos. Mas, acima de tudo, existe um céu que espera por você. Existe uma eternidade que espera por você. E lá, se estiver fora dessas colocações que eu estou falando aqui, vai ter que dar algumas explicações. E às vezes as explicações não vão justificar. E aí vai ficar difícil. Então não é uma mensagem para, você ficar de pé, pular e gritar. Não, não é isso não. É uma mensagem que é para você sair daqui refletindo. Senhor, me ajude. Eu preciso estar enquadrado naquela parte ali. A melhor forma de educar é através do exemplo. Eu gostaria que o irmão botasse lá 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Eu já vou partir para encerrar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. É através do exemplo. Então, se você é um esposo, se é uma esposa, é um filho, a melhor forma das coisas se organizarem é serem exemplos. Pode ser que precisa ser exemplo em momento de turbulência. Mas se você tem o Espírito Santo, com certeza você vai ser esse exemplo. E lá na frente você vai cantar o hino da vitória. Lembre-se de que casamento perfeito é formado por duas pessoas imperfeitas. Ou tem alguém perfeito aqui? Que se recusam a desistir um do outro, porque casaram para a vida toda. Isso aqui é muito forte, irmão. Isso aqui é muito forte. Gostaria de ter aqui a igreja cheia de casais aqui. E de namorado para ouvir isso aqui. Aleluia. Lembre-se que casamento perfeito é formado por duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro, porque casaram para a vida toda. Só a morte vai separar. Foi feito um juramento aqui perante o pastor, lá perante o pastor. Eu prometo ser fiel. São quebra de aliança, quebra de compromisso, quebra de lealdade. Então não sai precipitando, casando assim, pensando que tenha muito cuidado. Para quando você disser um sim, esse sim, só a morte resolveu o problema. Ou então o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando tiver qualquer ataque emocional ou sentimental, procure o pastor ou alguém que seja exemplo e que tenha experiência e caráter e peça ajuda. Outra coisa interessante, irmão. Porque as coisas acontecem. Porque o diabo trabalha 24 horas por dia para destruir família, irmão. Ele agora está aproveitando essa bandeja que está aí no Brasil. O diabo está usando um monte de político aí, fazendo, professores, faculdade, igrejas por aí fora que estão se
dando a mão a esse tipo de coisa por aí, está aproveitando para fazer isso aí. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que essa igreja seja guardada, porque é uma igreja que ensina a palavra de Deus. Então, quando tiver algum desajustezinho, procura o pastor. Tem coisa, irmão, que o pastor da igreja está com ele, mas ele vai levar com ele para a eternidade. Ele não pode contar. Isso aí eu aprendi com o meu pastor Sebastião Firmino de Assunção, saudosa memória. Tem coisa que eu tenho que levar comigo. Eu não posso revelar, nem a minha esposa. Coisas da igreja. Vocês veem a responsabilidade que esses homens que dirigem a igreja, a congregação têm. Mas são compromissos que comprometem eles a orarem mais ainda pelas pessoas. Eu dirigi a igreja durante muitos anos. Eu me lembro que eu saí uma vez de uma congregação com um casal em atrito. E eu cheguei em casa, saí de lá meia-noite, era lá dentro do Acari. Meia-noite, quase 1h da manhã. E a minha esposa não tinha ido. Quando eu cheguei em casa, ela estava muito brava comigo. Brava com razão, né? Lá do Acari. E eu fui orar quando foi 2h da manhã, 3h da manhã, eu estava orando, porque a gente, naquela época a gente era assim, que eu saí de lá incomodado. No outro dia, eu não estava nem em casa. Quem estava em casa, a minha esposa, ela atendeu o telefone. Aí depois ela falou: Sino, sabe quem ligou? Foi o nome do rapaz era até Kleber. Disse que aquela oração que você fez lá, aquela reunião que você fez lá com ele, mudou tudo. Eles estão bem, entendeu? E fiquei lá durante tanto tempo. Ó, irmão, aquilo foi... Aí quando ela falou isso comigo, eu falei: e você ainda foi brigar comigo ontem? Então, irmãos, passam coisas para a gente que não se pode revelar, porque é coisa, mistério de Deus, dentro do compromisso que Deus deu a esses homens na sua chamada para liderar e ministrar e cuidar da igreja do Senhor. Então, quando tiver qualquer ataque emocional, sentimental, procure o pastor ou alguém que seja exemplo, que tenha experiência e caráter, e peça ajuda. Senta com uma pessoa. Se precisar, ainda estou aqui, né? Não sei quanto tempo vou ficar, mas ainda estou por aqui ainda. Lembre-se que qualquer desequilíbrio de um casal deixa triste os pais, os filhos, os avós e os parentes. Você vê o transtorno que causa quando uma família ou um casal entra em conflitos. Não é só o casal. Tudo. Que o Espírito de Deus nesta noite venha nos consolar e nos ajudar. E que esta igreja, que é lavada com o sangue de Jesus, receba essas palavras esta noite e tenha em mente que o seu casamento deve estar blindado pelo poder do sangue de Jesus. Eu nunca fui muito, irmãos, nesse caso de relacionamento. Às vezes eu vejo aqui, eu cheguei em alguns épocas atrás, e vejo aqueles movimentos, aquelas brincadeirazinhas de beijinho, de abraço, abraça aí, beija aí. Teve uma vez que o cara chupou uma bala e botou na boca da... Irmão, essas coisas, para mim, ela não dá sustentabilidade. Dá sustentabilidade. O que dá sustentabilidade é aquilo que o pastor fala aqui sempre. O que vai mudar a nossa vida não é aquilo que você está ouvindo aqui,
é a forma como você vai agir mediante aquilo que você ouviu. Então, quando você se reúne, que faz isso, faz aquilo, fica aquelas coisas todas, nada, né? Então, essas coisas não traz muito sentido para uma vida a dois permanecer fiel ao Senhor. Cada um de nós temos um compromisso, que os irmãos têm esse compromisso, e eu termino dizendo: a medida do amor, presta atenção nisso, a medida do amor é amar sem medidas. A medida do amor é amar sem medida. Então, se você é um servo, é uma serva de Deus, se você está namorando, se você está noivo e que vai casar, procure olhar direitinho quem é a sua noiva, quem é o seu noivo. Porque hoje tem pessoas que está tudo muito moderno, demais para o meu gosto, e a gente percebe que até as roupas, as formas como as pessoas estão se denigre a imagem de um servo de Deus. Porque para mim eu tinha que ali na rua conhecer todo mundo crente. Então procure, vocês que estão namorando, vocês que estão, né, pretendendo casar, vê como é que é o seu namorado, a sua namorada. Ora ao Senhor, peça direção a Ele. Não se precipite, peça conselho para que Deus te oriente, te ajude, porque quando você chegar aqui, diante do anjo da igreja, você vai ter a certeza daquilo que você vai prometer, você vai cumprir. E se por acaso tem alguém que talvez já tenha descumprido tudo isso que nós falamos aqui, lembre-se que a misericórdia de Deus é muito grande. Ainda existe tempo de uma reconciliação. Ainda existe tempo de um retorno de comunhão com Deus. Busque conselho, busque ajuda. E com certeza, Deus não vai te deixar desamparado. Ele vai dar uma saída, Ele vai dar uma solução. Porque a gente sabe disso. Então, que o diabo não fique alegre, porque sabe que tem alguém que está fora desse... Porque a vitória da igreja já é garantida. E as pessoas que ouviram, que estão aqui dentro, ou que estão aí através das redes sociais, ouvindo isso, se o Espírito Santo está falando com você, tome uma atitude, uma decisão, procure o seu pastor, ajuste e arrume a sua vida. Eu não vou dizer para envergonhar o diabo, porque ele não tem vergonha. Então quem não tem vergonha não é envergonhado. Mas pelo menos ele é repreendido pelo sangue de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos em frente, irmão.